Após o primeiro título, tanto de Sebastian Vettel quanto da Red Bull em 2010, a Fórmula 1 se preparava para retornar em 2011, com mudanças no grid e a adição do DRS. Antes mesmo da pré-temporada, as notícias para o ano de 2011 em torno da nova equipe americana US F1 já mostravam que algo não estava saindo como esperado. Após 15 possíveis equipes enviarem suas propostas para a nova vaga, incluindo a vitoriosa Arte Grand Prix, que já possuía uma grande história nas categorias de acesso, o cenário mudou. Para a decepção dos fãs, o número de aplicantes despencou. E então, a FIA decidiu que, por conta da falta de perspectiva de que possíveis equipes pudessem manter um valor mínimo de investimento em equipamento e pessoal, a nova vaga ficaria sem uma equipe para 2011. As principais mudanças de pilotos na pré-temporada incluíram a saída de Lucas di Grassi, que foi substituído por Jerome D'Ambrosio, a saída de Nico Hülkenberg da Williams para ser piloto reserva na Force India, enquanto sua vaga ficou com o Pastor Maldonado, e a saída de Robert Kubica, que sofreu um grave acidente durante o Rally Ronde de Andorra, nas férias. Kubica foi substituído por Nick Heidfeld. No calendário, as mudanças incluíram a alteração no layout do GP de Abu Dhabi, em Yas Marina, por conta das críticas sobre a falta de chances de ultrapassagem, principalmente após o que ocorreu com Fernando Alonso em 2010, quando ficou preso atrás de Vitaly Petrov durante grande parte da corrida. Também tivemos a adição do Grande Prêmio da Índia, em uma época em que o país investia pesado na categoria. Na parte técnica, as duas principais mudanças foram a adição do DRS, o banimento dos dutos F e o fim de Bridgestone como fornecedora de pneus, dando lugar à Pirelli. No regulamento, as principais mudanças foram a volta da regra dos 107% durante as classificações e o banimento das ordens de equipe. Tivemos 4 etapas de testes de pré-temporada, a primeira no circuito Ricardo Tormo, em Valência, a segunda em Jerez de la Frontera, a terceira em Barcelona, no circuito da Catalunha, e a última, que seria no Bahrein, foi cancelada devido aos problemas políticos no país. Após o cancelamento temporário do GP do Bahrein, a Austrália acabou sendo o palco da abertura da temporada 2011 da Fórmula 1. No primeiro treino livre, a Red Bull dominou com Mark Webber, terminando à frente do campeão Sebastian Vettel, que teve problemas de bolhas nos pneus. Já no segundo treino livre, foi a vez da dupla da McLaren ficar no topo da tabela, com Button e Hamilton. No TL3, Vettel ficou no topo enquanto as Williams, de Barrichello e Maldonado tiveram problemas. Na primeira classificação do ano, a HRT, que enfrentava um início de temporada péssimo, como por exemplo ter de usar as asas dianteiras do ano anterior, já que as novas foram reprovadas no crash test, ficou de fora por não superar os 107% em relação ao tempo da pole e foi impedida de participar da corrida. No Q2, Barrichello rodou e não conseguiu marcar tempo, enquanto Schumacher ficou fora do Q3 por muito pouco. No Q3, Vettel cravou a primeira pole do ano, quase 1 segundo à frente de Hamilton, enquanto Mark Webber fechou o top 3. No domingo, Vettel largou bem, enquanto Hamilton, utilizando o KERS, conseguiu se manter à frente de Webber. Petrov novamente foi um pesadelo para Alonso ao subir para a 4ª posição, enquanto o espanhol, após ser forçado para fora da pista, perdeu posições. Ainda no início da prova, Schumacher e Alguersuari colidiram, forçando ambos a irem para os boxes. Massa e Button travaram uma bela batalha. O piloto da McLaren tentou ultrapassar o ferrarista repetidamente. Na volta 11, Button cortou a chicane para completar a manobra e recebeu uma punição de drive-thru. Alonso aproveitou o erro de Massa para ultrapassá-lo logo em seguida. Vettel, administrando a prova, parou 2 voltas antes de Hamilton, que voltou à pista 7 segundos atrás do alemão. A corrida contou com táticas variadas, como Vettel parando 2 vezes enquanto seu companheiro de equipe Webber parou 3, assim como Alonso. Com incríveis 22 segundos de vantagem, Vettel cruzou a linha de chegada em primeiro, à frente de Hamilton e Petrov, que segurou Alonso para conquistar o único pódio de sua carreira. Os abandonos naquela prova foram Maldonado, Schumacher, Rosberg e Barrichello. No pós-corrida, as duas Saubers de Pérez e Kobayashi foram desclassificadas por irregularidades na asa traseira. Após o vexame na Austrália, a HRT finalmente estrearia uma nova asa dianteira para a corrida seguinte, o GP da Malásia. Enquanto isso, a FIA, sendo a FIA, decidiu intervir no lado da pole position, dando o lado limpo para quem se classificasse em segundo. No TL1, Webber liderou assim como havia feito no fim de semana anterior, enquanto Vettel ficou apenas em 17º após passar o treino focado em configurações e testes com KERS. Também tivemos 3 falhas de suspensão durante a sessão. D'Ambrosio e a dupla da Renault, Heidfeld e Petrov, sofreram com problema. No TL2, Webber novamente foi o mais rápido, enquanto Maldonado acertou o muro na entrada dos boxes. No último TL, Hamilton foi o mais rápido, seguido por Webber e Button. O Q1 foi marcado pelo incidente da Toro Rosso, onde a carenagem do carro de Sebastian Buemi se soltou e parou no meio da pista. O incidente forçou Alonso e Massa a utilizarem um jogo extra de pneus durante a sessão. A HRT comemorou a ficar nas 2 últimas posições, já que dessa vez poderia finalmente estrear na temporada ficando dentro dos 107%. No Q2, Button liderou, sendo o primeiro piloto a bater a marca de 1,36 no fim de semana. Já Schumacher novamente ficou fora do Q3 após perder sua vaga para Kobayashi.
No Q3, enquanto as outras equipes fizeram apenas uma volta rápida para economizar pneus novos para a corrida, a Red Bull fez duas. Hamilton cravou 1:34.9, marca que nem seu companheiro Button nem Webber conseguiram bater. Porém, Vettel, nos segundos finais da sessão, fez 1:34.8, garantindo sua segunda pole no ano. No domingo, mais um domínio de Vettel. Ele largou bem e com apenas 9 voltas já possuía uma vantagem de 5 segundos, mesmo tendo problemas com o Kers de sua Red Bull. Heidfeld surpreendeu ao assumir a segunda posição após largar em sexto. Pérez, em um incidente estranho, abandonou a corrida após um destroço não identificado perfurar o chassi e destruir a sua unidade eletrônica, desligando o motor instantaneamente. Ambas as HRTs também abandonaram, Kartikeyan por superaquecimento e Liuzzi por vibrações na asa traseira. As Williams de Barrichello e Maldonado também abandonaram, assim como Trulli e Petrov. Alonso e Hamilton foram punidos após a corrida por conta da intensa disputa. No fim, Vettel, Button e Heidfeld subiram ao pódio. Naquele momento, Vettel liderava o campeonato com 50 pontos. A terceira corrida do ano foi o Grande Prêmio da China, e a Red Bull novamente era a favorita. Na classificação, Vettel conquistou mais uma pole position, seguido por Button e Hamilton. Enquanto isso, Webber teve um desempenho desastroso e ficou apenas com o 18º melhor tempo. Nico Rosberg conseguiu um surpreendente quarto lugar para a Mercedes, enquanto as Ferraris sofreram ficando a mais de um segundo do líder. Antes da corrida começar, o pit da McLaren estava agitado por conta de um problema de combustível no carro de Hamilton. Por sorte, os mecânicos consertaram o problema a tempo, evitando que o piloto britânico tivesse de largar do pit lane. Na largada, Vettel foi ultrapassado por ambas as McLarens. Ainda no início da prova, Alguersuari foi o único piloto a abandonar, fazendo com que o novo recorde fosse batido, o de maior número de carros a terminar um grande prêmio. Na volta 15, ocorreu um dos momentos mais bizarros da temporada. Button parou por engano no box da Red Bull. Os mecânicos rivais o mandaram a seguir adiante para o box da McLaren, mas o erro custou tempo tanto para ele quanto para Vettel, que vinha logo atrás. Com a confusão, Vettel assumiu a liderança virtual sobre Button na saída dos boxes. No meio da prova, Hamilton iniciou sua ofensiva, ultrapassando o próprio companheiro de equipe Button na curva 1 para assumir a segunda posição. Com pneus mais novos devido à sua estratégia de 3 paradas, Hamilton alcançou Vettel e realizou a ultrapassagem decisiva na volta 52, garantindo sua primeira vitória na temporada. Após largar em 18º, Webber fez uma corrida espetacular, escalando o pelotão até ultrapassar Button na última volta para conquistar o terceiro lugar. Lá no fundo do grid, Kartikeyan terminou em 23º, a pior posição de chegada na história da Fórmula 1 até aquele momento. Após as 3 primeiras corridas, a Fórmula 1 chegou à Turquia para a abertura da fase europeia. Vettel liderava com 68 pontos, mas Hamilton havia reduzido a vantagem para 21 após vencer na China. Enquanto nos construtores, a Red Bull dominava com 105 pontos, seguida pela McLaren. Sendo a primeira corrida europeia, as equipes trouxeram pacotes significativos de melhorias. A primeira sessão oficial de 2011 com pneus de chuva da Pirelli foi caótica. Alonso foi o mais rápido, com uma vantagem de 1,4 segundos sobre a dupla da Mercedes. A maioria das equipes evitou riscos. Os pilotos da McLaren completaram apenas 5 voltas no total. Enquanto isso, o líder do campeonato Vettel perdeu o controle na saída da curva 8, bateu na barreira, causando uma bandeira vermelha. Após as sessões de treinos e o Q1, Sebastian Vettel foi o primeiro do fim de semana a baixar o tempo para a casa de 1:25. Rosberg também entrou nessa marca, terminando em segundo. Já no Q3, Vettel e Webber fizeram apenas uma tentativa no início da sessão para economizar pneus para a corrida. A estratégia funcionou. Vettel garantiu a pole com mais de 0,4 segundos de vantagem sobre Webber. Foi sua quinta pole consecutiva, marca não alcançada desde Alonso em 2006. Na corrida, Timo Glock sequer conseguiu largar após perder a quinta marcha de seu carro antes do início da prova. Vettel manteve a liderança na largada e impôs um ritmo fortíssimo, abrindo uma vantagem de 6 segundos antes de realizar sua primeira parada na volta 10. A prova se tornou um marco, registrando o maior número de pitstops da história da Fórmula 1, mais de 80, e o maior número de ultrapassagens em pista desde 1983. Enquanto Vettel seguia isolado rumo à vitória, Fernando Alonso e Webber travaram uma batalha intensa pelo segundo lugar nas voltas finais. Webber levou a melhor, garantindo o segundo lugar e a dobradinha da Red Bull. Com a vitória, Vettel ampliou ainda mais sua liderança no campeonato. A Fórmula 1 voltava à Catalunha para o Grande Prêmio da Espanha. Vettel possuía 35 pontos de vantagem sobre Hamilton. Também, durante o fim de semana, a Ferrari, que enfrentava o início de temporada complicado, tentou implementar uma nova asa traseira. Porém, foi barrada pela FIA após a peça ser reprovada na inspeção técnica. Nos primeiros treinos livres, todas as equipes, como de costume, trouxeram as primeiras grandes atualizações para Barcelona. As sessões foram focadas em testar as novas peças, e principalmente comparar os dados com os da pré-temporada. Webber liderou o TL1, enquanto Hamilton foi o mais rápido no TL2. Na manhã de sábado, Vettel liderou o TL3, enquanto Heidfeld viu sua Renault pegar fogo, tirando-o da classificação. Na classificação, Webber desbancou Vettel e conquistou sua primeira pole no ano. As duas Red Bulls tiveram Hamilton e Alonso logo atrás.
Na corrida, Fernando Alonso fez uma largada impressionante, ultrapassando Hamilton e as duas Red Bulls para assumir a liderança. Porém, a Ferrari não tinha ritmo para se manter à frente, e após a primeira rodada de pit stops, Vettel chegou e ultrapassou o espanhol, assumindo a liderança da prova. A maioria dos pilotos adotou uma estratégia de 4 paradas, mas Button arriscou apenas 3 e no fim conseguiu ultrapassar Webber e Alonso, garantindo o terceiro lugar. O fim de semana da Ferrari continuou indo de mal a pior quando Massa abandonou após rodar na chicane. Os outros abandonos foram de Liuzzi e Kovalainen. Enquanto Button se mantinha em terceiro, Hamilton conseguiu encostar em Vettel. Ambos disputaram até o fim, com Vettel terminando a cerca de 0,6 segundos à frente do britânico. Em Monte Carlo, a decisão pré-fim de semana girava em torno do risco do uso de DRS nas ruas estreitas do Principado. A FIA baniu o uso do dispositivo dentro do túnel, mas manteve a zona de ativação na reta principal. A Pirelli trouxe pela primeira vez os pneus super macios, e a pequena HRT ameaçou protestar contra os difusores soprados, alegando que o sistema era ilegal, principalmente após a equipe ter abandonado o projeto por conta das incertezas regulatórias. Duas coisas chamavam a atenção durante o pré-GP: a vantagem de 41 pontos que Vettel havia construído em apenas 5 corridas e o pior início de temporada da história da Williams, que ainda não tinha marcado nenhum ponto. O Q3 teve o pior acidente da temporada até então. Pérez perdeu o controle e bateu na saída do túnel, interrompendo a sessão por mais de meia hora. O incidente tirou Pérez da corrida. Quando a pista foi liberada, ninguém conseguiu bater o tempo de Vettel. Button e Webber fecharam o top 3. No domingo, Vettel e Button largaram bem, mantendo suas posições, enquanto Webber perdeu o terceiro posto para Alonso. Na volta 16, tudo parecia encaminhar para mais uma vitória tranquila de Vettel, quando a Red Bull o chamou para os boxes. Porém, um erro da equipe, que colocou o pneu duro, forçou Vettel a adotar uma estratégia arriscada de apenas uma parada. Hamilton e Massa colidiram dentro do túnel, trazendo o primeiro safety car da temporada, forçando o brasileiro a abandonar. A bandeira amarela fez com que Vettel retomasse a liderança após as paradas de Alonso e Button. Porém, com a bandeira verde, Vettel teria de segurar os dois pilotos que vinham atrás com pneus bem mais novos. Na volta 69, Sutil bateu, criando um efeito em cadeia que envolveu Hamilton, Alguersuari e Petrov, forçando uma bandeira vermelha. Com a paralisação, todos puderam trocar os pneus, o que caiu como uma luva para Vettel, que na relargada manteve a liderança e venceu a prova à frente de Alonso, que conquistou seu primeiro pódio da temporada, enquanto Button ficou em terceiro. Hamilton teve um final de semana desastroso. Após os dois incidentes com Massa e Alguersuari, o piloto ainda colidiu com Maldonado antes do fim da prova, o que lhe rendeu 2 punições. Vettel chegou ao Canadá com incríveis 143 pontos, 58 à frente de Hamilton, enquanto a Red Bull liderava o campeonato de construtores com 61 pontos de vantagem sobre a McLaren. O circuito Gilles Villeneuve se tornou o primeiro a contar com 2 zonas de DRS. No TL1, Rosberg liderou a sessão enquanto Vettel justificou o nome do Muro dos Campeões, ao colidir e causar uma bandeira vermelha. No TL2, foi a vez de Alonso liderar, enquanto Kobayashi e D'Ambrosio bateram, e Sutil sofreu uma quebra de suspensão. No Q1, D'Ambrosio não conseguiu ficar dentro dos 107%, porém os comissários levaram em consideração seu desempenho durante os treinos e permitiram que o piloto da Virgin participasse da corrida. Já no Q3, Vettel, que havia liderado os treinos, conquistou mais uma pole position. E para a felicidade dos torcedores ferraristas, Alonso e Massa fecharam o top 3. No domingo, a chuva caiu forte, forçando a corrida a ser iniciada atrás do safety car. A bandeira verde veio apenas na volta 5. O primeiro grande incidente da corrida ocorreu entre as duas McLarens, quando Hamilton tentou ultrapassar Button. Os dois carros colidiram, tirando Hamilton da prova. Button recebeu uma punição de drive-thru na volta 13 por não manter a velocidade atrás do safety car, caindo para 15º. Na volta 19, a chuva apertou novamente, e mesmo com o safety car na pista, as condições ficaram perigosas, forçando os comissários a paralisarem a prova na volta 25. Após 2 horas de espera, a corrida foi reiniciada, mas já na volta 35 ocorreu outro incidente, dessa vez envolvendo Alonso e Button, que vinham escalando o pelotão. Mais uma vez, Button se salvou do abandono, porém com o pneu furado caiu para último após parar nos boxes, enquanto Alonso abandonou com o carro preso na zebra. Com a pista secando, Schumacher relembrou aos fãs o seu talento, ao chegar e ocupar temporariamente a segunda posição, após ultrapassar Massa e Kobayashi. Já na volta 56, após Heidfeld bater na traseira de Kobayashi, o 6º safety car do dia foi acionado, juntando novamente o pelotão. Isso ajudou Button a escalar o grid. O piloto da McLaren, que já havia feito 6 paradas, era o 4º colocado, e de forma impressionante ultrapassou Webber e Schumacher para assumir a segunda posição, o que por si só já seria histórico, mas ainda havia possibilidade de vitória. Button passou a tirar quase 1 segundo por volta, e quando Vettel iniciou a última volta, a distância era apenas de 0,9 segundos. Na curva 6, o erro aconteceu. Vettel rodou, entregando a liderança a Button, que venceu não apenas a corrida mais longa da história, com mais de 4 horas de duração, mas talvez a melhor corrida da história da categoria. Mesmo com um erro, Vettel conseguiu terminar em segundo, enquanto Webber fechou o pódio.
Antes do Grande Prêmio da Europa, disputado em Valência, a FIA introduziu uma restrição importante: a proibição da mudança dos mapas de motores entre classificação e corrida. Anteriormente, as equipes usavam mapas extremos para garantir a pole e voltavam para configurações mais seguras no domingo. A partir dali, seriam obrigados a usar o mesmo mapeamento em ambas as sessões. Outra mudança foi o anúncio de que a corrida de Valência seria a última antes do banimento dos difusores soprados, além da confirmação de que, após os testes de 2 zonas de DRS no Canadá, a FIA repetiria o formato em Valência. Mesmo perdendo a corrida na última volta no Canadá, Vettel chegava para a 8ª etapa do ano com uma vantagem de 60 pontos para o novo vice-líder, Button. Webber era agora o terceiro no campeonato, enquanto Hamilton caía para quarto. Durante os treinos livres, 3 pilotos diferentes lideraram: Webber no TL1, Alonso no 2 e Vettel no 3. Na classificação, Vettel marcou sua 7ª pole position em 8 corridas, com Webber fechando a primeira fila da Red Bull. Logo atrás, Hamilton e Alonso completaram o top 4. Na corrida, Vettel largou bem, como de costume, enquanto Massa saltou de quinto para terceiro após ultrapassar Hamilton e Alonso. Porém, logo depois, o brasileiro perdeu a posição para o seu companheiro de equipe ao tentar uma ultrapassagem em Webber. Ficou claro durante a prova que a segunda força em Valência era a Ferrari e não a McLaren. Alonso pressionava o Webber e chegou a assumir a segunda posição, mas após as paradas, Webber recuperou o posto. Na segunda rodada de pitstops, Alonso voltou a ser o segundo colocado. Com problemas na caixa de marchas, Webber foi obrigado a reduzir o ritmo, dando espaço para Alonso se manter em segundo. Na parte de trás, Schumacher cometeu um erro ao colidir com Petrov na saída dos boxes, forçando o heptacampeão mundial a parar novamente. No fim, Schumacher terminou apenas em 17º. Na Toro Rosso, Alguersuari fez uma corrida impressionante, saindo de 18º para terminar em 8º. Na frente, Vettel venceu de ponta a ponta, conquistando sua 6ª vitória no ano. O Grande Prêmio da Europa ainda entrou para a história ao registrar todos os 24 carros completando a prova. Em Silverstone, a Fórmula 1 utilizou um novo layout, com a linha de chegada e os boxes sendo movidos para as retas entre as curvas Club e Abbey. Além disso, a curva Abbey recebeu um novo recapeamento após reclamações de pilotos da MotoGP no ano anterior. Também para Silverstone, a FIA decidiu utilizar apenas uma zona de DRS durante o fim de semana. Karthikeyan foi o primeiro piloto a ser sacado na temporada. O indiano, que tinha como melhor resultado 2 17º lugares em Mônaco e no Canadá, foi substituído pelo australiano Daniel Ricciardo, marcando a primeira vez desde 1977 que 2 australianos dividiam o grid, com Ricciardo se juntando ao Webber. Na sexta-feira, ambos os treinos foram marcados pela chuva. Kobayashi bateu na reta dos boxes, enquanto Webber, que abandonou por problemas de combustível, marcou o tempo mais rápido da manhã. Já na parte da tarde, Massa foi o mais rápido, seguido por Rosberg. No TL3, Vettel foi o mais rápido, porém sua vantagem para Alonso foi de apenas 0,06 segundos. O Q1 ocorreu sob ameaça constante de chuva. Todos, entre aspas, correram para marcar seus tempos antes da tempestade, porém nem todos conseguiram, como foi o caso da dupla da Toro Rosso, que acabou pega pela chuva durante suas voltas rápidas. No Q2, tivemos uma sessão imprevisível. Alonso e Hamilton chegaram a ser até 2 segundos mais rápidos que os rivais, porém no fim foi Massa que liderou a sessão. Já no Q3, com nova ameaça de chuva, os pilotos tiveram praticamente apenas uma volta para marcar o tempo. Foi Webber que, assim como no Q1, marcou o melhor tempo, ficando apenas 0,03 à frente de Vettel. Mesmo com o segundo lugar, Vettel alcançou a marca de 14 corridas consecutivas largando na primeira fila. Alonso e Massa fecharam a segunda fila, enquanto as McLaren sofreram. Button foi apenas o quinto, enquanto Hamilton largaria em 10º. Quando a corrida começou, a pista estava em condições mistas, com trechos completamente encharcados e outros secos. A escolha foi unânime pelos pneus intermediários. Vettel assumiu a liderança logo na primeira curva, enquanto Hamilton ganhou 4 posições. Na primeira rodada de paradas, Paul di Resta perdeu tempo quando os mecânicos trouxeram por engano os pneus de seu companheiro Sutil. Mais tarde, di Resta bateu em Buemi, forçando o abandono do piloto da Toro Rosso. Outra colisão envolveu Schumacher e Kobayashi, rendendo um stop and go para o alemão. Button abandonou após um erro grave em seu pit stop. A porca da roda dianteira não foi fixada corretamente, forçando-o a parar o carro na saída dos boxes. Na segunda rodada de pitstops, Vettel e Alonso pararam juntos, mas o erro dos mecânicos da Red Bull entregou a liderança da prova ao piloto da Ferrari. O erro se mostrou decisivo, pois enquanto Alonso teve pista livre, Vettel voltou atrás de Hamilton, que segurou o líder do campeonato de forma genial. Vettel só conseguiu ultrapassar a McLaren depois que a equipe pediu para Hamilton economizar combustível. A vida de Vettel não ficou mais fácil após a ultrapassagem, já que o Webber vinha logo atrás, depois de também ultrapassar Hamilton. Webber tentou atacar Vettel pelo segundo lugar até a última volta, mas sem sucesso. Hamilton, de maneira heróica, segurou o quarto lugar à frente de Massa, mesmo após os dois colidirem no último setor da pista, com o brasileiro cruzando a linha em quinto pela área de escape. Na ponta, Fernando Alonso venceu sua primeira corrida no ano, dando esperanças aos ferraristas de uma segunda metade de campeonato mais forte.